Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 232 volume do Histórico. 7ª mensagem. Para ver que no pensamento concreto e na imaginação a vida não tinha solução. E por isso, para os pensadores, a vida era essa mesma. Tudo porque, por todos estarem vivendo sem se conhecer. Por assim estarem vivendo, a vida não tinha solução. A vida estava embargada por viverem sem se conhecer. E todos vivendo desconhecidos de si mesmo, sem saber dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer por que vivia nessa galáxia térrea. Ninguém sabia dizer por que esta galáxia térrea existia. Estudavam a vida inteira para ficarem na mesma. E por ficarem na mesma, para o pensamento concreto, a vida não tinha solução. E ninguém se conformava com ela, porque ninguém se conformava com o seu sofrimento nem com a morte dos seus entes queridos. Para ver como essas duas máquinas de lapidação botou todos numa confusão tal que todos viviam sem entender o porquê da vida assim ser. E por isso criaram uma infinidade de coisas imaginárias e misteriosas e que não adiantava nada para ninguém. E por isso o sofrimento sempre se multiplicando e a natureza sempre se revoltando contra os seus habitantes. E todos desconheciam a causa de todo esse sofrimento e a vida sempre misteriosa. E todos aguardando o dia da solução dos mistérios. E esse dia aí está. Esse dia chegou, a fase racional, a fase da definição definitiva do animal racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, ninguém esperava conhecer a verdadeira cultura, que é a cultura natural da natureza, a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Ninguém esperava conhecer o seu verdadeiro estado natural, o primeiro mundo, o mundo racional. Até que enfim chegou a solução definitiva da classe do animal racional nessa galáxia térrea. A solução final da classe do animal racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão vibrando de alegria por ver a sua situação definida e definitiva, por todos estarem a caminho de mudar para o primeiro mundo, o mundo racional. A cultura artificial foi muito boa para a lapidação do animal racional. E por isso, todos os cultos eram sofredores e mortais, porque a cultura artificial foi feita por essas duas máquinas de lapidação, para a lapidação do animal racional. E assim, sofria quem nada sabia, igualmente aos que muito sabiam. Os que muito sabiam sofriam mais, por se julgarem conscientes. E os que nada sabiam sofriam menos, porque se julgavam inconscientes. E assim, a vida de sofredores e mortais
era para todos igualmente, todos animais racionais. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, que já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido, estão completamente mudados para melhor. E quanto mais o raciocínio desenvolvido, melhor vai ficando o estado de todos. Agora, os que ainda estão vivendo sem se conhecer, ligados a essas duas máquinas de lapidação, estão penando demais, por não ter com quem contar nem onde se agarrar, porque estão vivendo desconhecidos de si mesmo, estão sofrendo cada vez mais por estarem vivendo sem se conhecer. E todos que já passaram a se conhecer estão fazendo por onde que todos passem a se conhecer, para ter com quem contar e onde se agarrar. Porque passando a se conhecer, está ligado à natureza. E estando ligado à natureza, é orientado por ela, guardado por ela, guiado por ela, protegido por ela, amparado por ela. Por quê? Porque passaram a se conhecer. E por isso, tem com quem contar e onde se agarrar, por estarem ligados à natureza. Agora, os que ainda estão pensando, não sabem que a fase da natureza, do pensamento, terminou há muito e continuam pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. E pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, estão contra a natureza. E vivendo contra a natureza, vivem mal e multiplicando o mal, como está aí. Toda a humanidade vivendo o mal, porque não sentiram a mudança da natureza, por estarem vivendo artificialmente. A fase é racional, é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento, porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o pensamento fraco, cada vez mais fraco, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio horroroso e pavoroso que está se passando no mundo inteiro. Desequilíbrio moral, desequilíbrio físico e desequilíbrio financeiro. Esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras. E as guerras causaram a mortandade. Esse mesmo desequilíbrio causou a falência moral, física e financeira, e a liquidação moral, física e financeira. Tudo isto por quê? Porque a fase do pensamento terminou. E por a fase do pensamento ter terminado, deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento começou a enfraquecer e causou todo esse distúrbio que está se passando no mundo inteiro.
Distúrbio este em que todos passaram a viver com medo, por todo esse desequilíbrio ter causado a existência desta fase de salve-se quem puder e se puder. E a natureza revoltada com seus habitantes, castigando os seus habitantes e lapidando de diversas formas, com enchentes, com temporais, com poluição, com doenças incuráveis. Uma infinidade de maus tratos, por todos estarem desligados da natureza. Desligados por quê? Porque a natureza, a fase é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Enquanto pensarem dentro da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a natureza continuará a castigar os seus filhos com maltratos de toda a ordem. Frio de matar, calor de matar, enchentes de matar, temporais de matar, terremotos, furacões, tufões de matar e doenças de toda a ordem, curáveis e incuráveis. A natureza revoltada com seus habitantes, porque estão pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Todos têm que raciocinar e não mais pensar. E é por isso que se multiplica a revolta da natureza contra seus filhos, porque ela quer que todos passem a conhecer a fase racional, para que todos passem a raciocinar, porque a fase do pensamento já terminou há muito. Enquanto todos não estiverem com o seu conhecimento nas mãos, a natureza continuará revoltada com seus habitantes. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer fazem a propaganda do conhecimento da natureza para que todos passem a se conhecer e a natureza passe a ficar equilibrada, por parar com a revolta contra os seus habitantes. Enquanto seus habitantes não tomarem conhecimento da cultura dela, a cultura natural da natureza, a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, ela continuará revoltada com seus habitantes. Só cessará de se revoltar contra os seus habitantes quando todos passarem a se conhecer. Então, cessará sua revolta contra os seus habitantes e ela passa a proteger os seus habitantes. E conforme o raciocínio de todos vai ficando desenvolvido, a natureza também vai se equilibrando regularmente, até ficar regulada de uma vez. Nesta altura, todos estão raciocinando. E para raciocinar é muito mais depressa do que foi o desenvolvimento do pensamento. E todos que passaram a se conhecer, começam logo a desenvolver o raciocínio. A energia racional e a natureza ajudam o desenvolvimento do raciocínio e o raciocínio desenvolverá muito mais rápido do que possam calcular. Para ver
que para ficarem livres dos maus tratos da natureza, é preciso tomar conhecimento da cultura dela, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. Enquanto não tomarem conhecimento da cultura natural da natureza, a natureza não cessa a sua revolta contra os seus habitantes. É preciso que todos tomem conhecimento da cultura natural da natureza, a cultura racional, para que sejam favorecidos pela natureza, guardados por ela, guiados por ela, orientados por ela, amparados por ela, e aí tendo com quem contar e onde se agarrar. E é preciso que todos tomem conhecimento da cultura natural da natureza, a cultura racional. Por ainda não terem tomado conhecimento da cultura dela, essa é a causa dela estar revoltada com seus habitantes, com enchentes de matar, com frio de matar, com calor de matar, com temporais de matar, com inundações de matar, com ventos de matar, com doenças incuráveis, com terremotos, com furacão, com tufão, com faíscas elétricas, com maremotos, porque todos estão custando a tomar conhecimento da cultura dela, a cultura natural da natureza, a cultura racional. É bom que todos tomem conhecimento logo, para evitar essa revolta da natureza contra os seus habitantes. Depois que todos conhecerem a cultura dela, ela cessará os seus maltratos e passa a favorecer todos os seus filhos. Mas, enquanto seus filhos não tomarem conhecimento da cultura dela, a cultura racional, ela continuará revoltada com seus habitantes, com maltratos de toda ordem, frios de matar tudo, secas, porque seus habitantes estão custando a tomar conhecimento da cultura natural da natureza, a cultura racional. Enquanto não tomarem conhecimento da cultura natural da natureza, continuará castigando todos os seus filhos. Essa é a causa da revolta da natureza contra os seus habitantes, porque não há efeito sem causa. Quando todos tomarem conhecimento da cultura racional, a cultura natural da natureza, cessarão todos esses maltratos. A natureza passará a favorecer todos em tudo, porque passarão a ficar ligados a ela. E ligados a ela, têm tudo dela, são guardados por ela, são guiados por ela, são favorecidos por ela, são orientados por ela, e tudo começará a dar certo na vida de todos, por todos estarem ligados à sua verdadeira mãe. A mãe natural de todos passará a favorecer todos em tudo. Mas, enquanto não aceitarem a cultura dela, a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, ela continuará revoltada com seus habitantes, porque ela é quem fez todos,
Ela é quem mantém todos. Ela é que sempre governou todos, através do pensamento e da imaginação. O que ela quer é que todos tomem conhecimento da cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. O que ela quer é que todos passem a se conhecer. E por isso, ela vive revoltada com seus habitantes, por estarem custando a tomar conhecimento da cultura da mãe natural de todos, que é a natureza, a cultura racional. E todos que passaram a se conhecer, conhecedores da fase natural da natureza, a cultura natural da natureza, a cultura racional, todos que passarem a se conhecer, estão fazendo tudo para que todos passem a se conhecer, para cessar essa revolta da natureza contra os seus habitantes. A mãe revoltada com seus filhos, por estarem demorando a tomar conhecimento de sua cultura, a cultura natural da natureza, a cultura racional, a cultura onde todos passarão a se conhecer. E por se conhecer, passarão a saber como deixar de assim ser sofredores e mortais. Porque todos que já passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão e para onde iriam se não se conhecessem. Porque o conhecimento natural da natureza tudo é, e o conhecimento artificial nada é, porque a cultura artificial foi feita pelo pensamento para a lapidação do animal racional. E por todos estarem sendo lapidados é que são sofredores e mortais. Depois que todos passarem a se conhecer, não serão mais sofredores e mortais, porque saberão como mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro natural de todos, o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, a natureza está revoltada contra os seus habitantes, porque estão custando a tomar conhecimento da cultura dela, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. E por isso, todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo e nem horas, nem chuva e nem sol, e nem distância, para fazer com que todos passem a se conhecer. Porque todos que já passaram a se conhecer, amam o próximo como a si mesmo, e faz o bem e não olha a quem. Usam a fraternidade acima de tudo. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas para levar o conhecimento de sua mãe natural, que é a natureza, a todos que estão vivendo sem se conhecer. E por não se conhecer, penam o que faz pena. Por não se conhecer, quanto mais sofre, mais tem que sofrer, por viver sem se conhecer. Porque a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento.
A fase do pensamento já terminou desde 1935, que entrou a fase racional, a fase natural da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase onde todos passarão a se conhecer. E por isso, enquanto viverem sem se conhecer, o sofrimento se multiplica, como está no mundo inteiro, cada vez mais, por estarem vivendo sem se conhecer. Todos na fase racional têm que passarem a se conhecer, para terem condições de deixar de assim ser com a sua volta para o seu estado natural de ser, que é de racional, puro, limpo e perfeito. No primeiro mundo, o mundo racional. Então, não estão vendo que a cultura artificial foi uma cultura feita pelo pensamento e a imaginação para a lapidação do animal racional? Qual é a causa do porquê todos são sofredores e mortais? Por estarem sendo lapidados por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, que é o pensamento e a imaginação. Então, não estão vendo que a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional? Então, não estão vendo que essa é a causa da lapidação feita por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, que é o pensamento e a imaginação? Não estão vendo que todos são sofredores? Por quê? Porque estão sendo lapidados pela cultura artificial. E por isso, sofre quem pensa que sabe muito, e sofre quem não sabe nada, e que a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. E por isso, todos são sofredores, todos os cultos são destruídos pelo sofrimento, e todos que não têm cultura também, porque a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. E por isso, sofre quem pensa que sabe muito, e sofre quem nada sabe, porque a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. E por isso, todos são sofredores imortais. Todos são destruídos pelo sofrimento, provando que a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. Se a cultura artificial valesse, os cultos não seriam sofredores. Os cultos não sofriam. Os cultos sofrem muito mais, porque a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. E por isso, sofre quem sabe muito e sofre quem nada sabe. Mas, nem assim, os cultos ainda não deram por ela, porque estão magnetizados pela cultura material. E o magnetizado está preso ao magnetismo dessa galáxia térrea. E por isso, sofre quem muito sabe, e sofre quem nada sabe. E todos à procura de solução e sem encontrar solução, porque a fase do pensamento terminou. E mesmo não estava a solução do pensador no pensamento.
A solução do pensador está no desenvolvimento do raciocínio. No raciocínio encontra a solução, e no pensamento ninguém podia encontrar solução, mesmo porque a fase do animal terminou, porque o pensamento foi feito para a lapidação do animal racional. Agora, no desenvolvimento do raciocínio, encontrarão a verdadeira solução da vida e da vida eterna, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar e por isso estão fazendo tudo o que podem para desenvolverem o raciocínio, lendo 3 a 4 livros por dia, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque passou a conhecer quem é o pensamento e a imaginação, e a saber quem é o raciocínio e de onde ele é. Por isso, hoje, todos sabem o que querem, porque passaram a se conhecer. Passaram a saber de onde são, de onde todos vieram e para onde todos vão e para onde todos iriam, se não passassem a se conhecer. E por isso, hoje, ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas do pensamento, porque a vontade de todos é uma só, é ser puro, limpo e perfeito no mundo racional. Hoje todos querem ser eternos e por isso ninguém mais tem tempo de perder tempo com coisas inúteis, porque o tempo tem valor para todos que passaram a se conhecer. Sabem que já perderam tempo demais quando viviam sem se conhecer, quando viviam na fase do pensamento, quando viviam desconhecidos de si mesmo. Perdiam tempo com tudo desta vida, porque ninguém se conhecia, ninguém sabia quem era o pensamento e a imaginação, e por isso perdia tempo com seus feitos. Hoje, que passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada, por passarem a se conhecer. Por isso, passaram 21 eternidades de lapidação, de sofrimentos, de tormentos. E por isso, hoje, ninguém tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada. Porque o que passaram nessas 21 eternidades de lapidação não foi brincadeira. E por isso já foram muito lapidados e não querem mais continuar a serem lapidados por essas 2 máquinas de lapidação. E por isso o tempo hoje é pouco para desenvolver o raciocínio e para a desmaterialização da energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, essa energia toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, ninguém tem mais tempo de perder tempo, porque o valor do tempo é muito grande, porque passaram a se conhecer. E por isso dão valor ao tempo e um grande valor.
E para que tenha o seu raciocínio desenvolvido o mais depressa possível, muitos que têm tempo de sobra estão tratando de ler 3, 4 livros por dia, porque quer sentir a desmaterialização da energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E depois de desmaterializado, toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e vai para o primeiro mundo e se despede do aparelho. Se despede do aparelho agradecendo a persistência na leitura e da vontade de desmaterializar o habitante do mundo racional o mais depressa possível. E por isso, estudando o mais depressa possível para a despedida do habitante do mundo racional para o primeiro mundo, o mundo racional. Depois da desmaterialização dessa energia, a máquina do raciocínio fica ligada à energia racional e sendo comandada por ela, para ver como tudo chega de volta nos seus verdadeiros lugares, em que todos hoje agradecem à natureza as transformações de uma vida para outra, que nas fases anteriores morria e nascia na mesma fase. Morria como animal e tornava a nascer como animal. E assim a natureza, com esta lapidação que ninguém se conformava com ela, porque ninguém se conformava com o sofrimento e nem com a morte, porque viviam todos desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia por que era assim. Hoje, depois que passaram a se conhecer, é que estão sabendo. Para que surgiu o pensamento? Para lapidar o pensador. Para que surgiu a morte? Para renovações de novas gerações e novos progressos. E com a multiplicação das novas gerações, chegaram ao auge da civilização. E agora, na fase racional, chegarão muito mais rápido ainda, na fase que estão, que é a fase da racionalização, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, todos que passaram a se conhecer vivem satisfeitos, porque passaram a se conhecer, porque estão vendo o grande trabalho das multiplicações das novas gerações para o aperfeiçoamento de todos, até que chegaram ao auge da civilização. E para chegar ao auge da civilização, quanta luta, quanta lapidação, quantas fases horrorosas e pavorosas que passaram. Agora, na fase racional, a fase da racionalização, que é conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos eternos. A volta de todos para voltarem a ser o que eram, eternos no seu verdadeiro mundo de origem. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com a vida do nada.
e por isso estão estudando a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio e estudando 3, 4 livros por dia, que não perdem mais tempo com a vida do nada, para ver o seu raciocínio desenvolvido. E por isso, o tempo hoje é pouco para estudar a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional, para voltarem a ser o que eram, no primeiro mundo, racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. E por isso hoje valorizam o tempo, porque sabem que o tempo tem valor. E quem dá valor ao tempo é porque não perde tempo com coisas da vida do nada. O tempo é pouco para desenvolver o raciocínio, a vidência e o aparelho, e a desmaterialização da energia que é um habitante do mundo racional. E que depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, por este corpo ser conduzido para o primeiro mundo pela energia racional. E é por isso que muitos não têm mais tempo de perder tempo com a vida do nada, que nada é, por tudo e todos terminar em nada. O tempo agora é pouco, de muitos, para estudar a cultura racional, para a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, passando a viver no seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito, e encerrando a classe de animal racional nessa galáxia térrea, por o dono da vida, que é a energia racional, já estar habitando o seu verdadeiro mundo, do seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo dos eternos, passando a serem eternos por serem puros, limpos e perfeitos, como sempre foram. E é por isso que hoje muitos estudantes da cultura do desenvolvimento do raciocínio não têm tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida da matéria, porque já viram que perderam tempo demais quando todos viviam sem se conhecer, quando todos pensavam que a vida fosse essa mesma, do pensamento. Hoje o tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes do aparelho: o raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional. Todos querem voltar para o mundo de sua verdadeira raça, o mundo racional, o mundo da verdadeira raça do animal de raça racional. E por isso
ninguém tem mais tempo de perder tempo nessa galáxia térrea. O tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes do aparelho racional. E por isso, ninguém tem mais tempo de pensar, somente de raciocinar, porque estudando como estão estudando, em pouquíssimo tempo terão o raciocínio desenvolvido. E o raciocínio desenvolvido passarão a ficar ligados com a natureza. E ligados à natureza, tem tudo de sobra da natureza. Porque a natureza, como mãe natural de criação, trata a sua mãe de desenvolver o raciocínio de todos. E todos ligados à natureza têm com quem contar e onde se agarrar, porque são protegidos pela natureza, orientados por ela, guiados por ela, guardados por ela e tendo tudo dela, por estar ligado a ela. E ligados à natureza, estão ligados ao primeiro mundo, por já ter havido a união dos 2 mundos em um só. E por estar ligado à natureza, que é o segundo mundo, está ligado também ao primeiro mundo. E o primeiro mundo e a natureza ajudam a todos desenvolverem o seu raciocínio o mais depressa possível, para passarem da classe de aparelho racional para a classe de racional. E na classe de racional deixarão de ser mortais, porque racional não morre, racional é eterno. E por ser eterno, sabem como mudar do segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos, para ver que racional não morre. Conseguiu a classe de racional, deixa de ser mortal, porque como racional já está raciocinando muito bem. E por estar raciocinando muito bem, não é mais mortal, por ser um ser racional. Voltando assim para o primeiro mundo naturalmente e passando a viver uma vida de puros, limpos e perfeitos, por estarem vivendo no seu verdadeiro estado natural de ser, de racional puro, limpo e perfeito, no primeiro mundo, o mundo racional, para ver que o desenvolvimento do raciocínio, com a persistência na leitura, é muito rápido, mais rápido do que possam imaginar, para ver que a reestruturação da humanidade está a caminho, por todos estarem tratando de desenvolver o seu raciocínio com a persistência na leitura. Em que isso é o desejo de todos, voltar para o primeiro mundo, o mundo de sua verdadeira origem. Porque hoje todos passaram a se conhecer e por se conhecer, sabe como deixar de assim ser animal racional, pensador, sofredor e imortal, porque passaram a conhecer quem é o pensamento e quem é a imaginação, e para que eles existem, conduzindo a humanidade através do pensamento e da imaginação.
hoje passaram a conhecer quem são essas duas máquinas de preparação da humanidade, por a lapidação feita por elas, procurando a verdadeira reconstrução da humanidade, para que todos voltem a ser o que eram. O que eram? Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, que agora estão se conhecendo e sendo construídos no primeiro mundo, o mundo racional, sendo construídos no seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. E é por isso que ninguém tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada. Por muitos já estarem estudando 3, 4 livros por dia, porque querem seu raciocínio desenvolvido o mais depressa possível. E com a persistência na leitura, todos conseguirão, por a fase natural da natureza, ser racional e concorre para o desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer sabem que todos têm dentro da cabeça 3 máquinas. A primeira máquina, a da imaginação. A segunda máquina, a do pensamento. E a terceira máquina, a do raciocínio, contando de baixo para cima. E é por isso que todos que passaram a se conhecer querem raciocinar o mais depressa possível, para ter a certeza de que nesse segundo mundo não nascerá mais, por já estar vivendo no primeiro mundo o seu mundo verdadeiro, do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que muitos estão com essa grande euforia, com a persistência na leitura, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e desmaterializá-lo e sentir a voz dele se retirando desse segundo mundo para fora e voltando para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que a euforia de muitos é muito grande, persistindo para a realização da sua verdadeira salvação, que é a volta do habitante do mundo racional para o primeiro mundo, o mundo racional. E a persistência na leitura consegue, em pouquíssimo tempo, o seu raciocínio desenvolvido e passando a dizer: agora eu estou feliz, porque já estou sentindo e vendo que estou raciocinando. Já ouço a voz do raciocínio. Já me comunico com quem já raciocina, raciocinando. Já estou sentindo os frutos do desenvolvimento do raciocínio. Estou sentindo o grande equilíbrio íntimo, uma paz interior nunca vista, que nunca senti, e um equilíbrio formal de minha personalidade. A minha personalidade está se tornando racional. Sinto isso e vejo isso em mim mesmo, porque sei quem eu era e sei hoje quem eu sou. Sinto o equilíbrio dentro e fora da minha personalidade. Isto para mim é o tudo da minha vida.
Passei a sentir um equilíbrio tão poderoso que nunca tive em dia nenhum. E a voz do raciocínio dentro do meu íntimo não cessa. Sinto noite e dia um bem-estar geral como nunca senti. Estou vendo os efeitos da energia racional e sentindo os seus efeitos. Porque quando a pessoa passa a raciocinar, muda toda a sua personalidade para melhor, por passar a ser equilibrado pela energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. E por ser pura, limpa e perfeita, é que pode transmitir o equilíbrio a todos que se ligarem a ela. Quando a pessoa começa a raciocinar, a personalidade é inabalável. É uma personalidade pura, limpa e perfeita. Um estado que a pessoa nunca pôde calcular de existir. É a reconstrução do ser humano pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos ficarão com uma personalidade equilibradíssima, como nunca existiu no ser humano, por estarem ligados à energia mais poderosa que existe, a energia racional. E esse é o verdadeiro estado de graças de quem já está raciocinando, de quem já está começando a raciocinar. E daí para frente, o raciocínio cada vez mais desenvolvido, até chegarem ao equilíbrio total de um verdadeiro racional. Aí o aparelho já está ligado à energia racional e passarão a transitar no espaço, como uma nave espacial, por estar ligado à energia espacial, à energia racional. A energia espacial é de cima, é do primeiro mundo. E o aparelho, depois que estiver desenvolvido por ela liga-se ao aparelho e o aparelho passará a transitar no espaço para todos os cantos, para todos os lados. Por ora, todos estão em desenvolvimento, uns mais desenvolvidos do que outros, porque uns estudam mais do que outros. E os que estudam 3, 4 livros por dia, esses, num instante, terão seu raciocínio desenvolvido, terão a sua vidência racional desenvolvida, o aparelho e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional, para ver que a racionalização dos povos é a coisa mais linda que pode existir, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, para ver que a racionalização dos povos é a fase mais linda, mais sublime que pode existir nessa galáxia térrea, porque todos passarão a ser equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, mas um equilíbrio que nunca pensaram ou imaginaram ter, um equilíbrio formal, um equilíbrio natural, um equilíbrio que nasce de dentro para fora.
a pessoa passa a ser um só. E ligado a essas duas energias do chão, a pessoa é dois em um só. Porque o magnético está no íntimo e por fora a parte elétrica. E aí está a desarmonia, o desequilíbrio do pensador, por ser dois em um só. E essas duas energias foram feitas para lapidar todos os pensadores, e o raciocínio para equilibrar todos, da fase do pensamento, porque a fase do pensamento passou-se. Hoje, a fase é racional, é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, cessará o pensamento e a imaginação. Não serão mais joguetes dessas duas máquinas de lapidação. Estarão ligados à energia racional com um equilíbrio formal e natural, por ser da verdadeira natureza de todos. Todos assim se preparando para voltarem para o primeiro mundo, o mundo racional. E o que é que volta? É a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. Porque os seus corpos, lá no primeiro mundo, são de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. É esse habitante do mundo racional que se retira dessa galáxia Terra para o primeiro mundo, e a máquina do raciocínio fica ligada à energia racional. E passarão a ser comandados pela energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. E o que é da planície, que é a máquina de matéria, fica na planície, cada qual no seu mundo. O habitante do mundo racional no primeiro mundo, o mundo racional. E o que é da planície racional continua na planície racional, para ver que no desenvolvimento do raciocínio, o equilíbrio como nunca tiveram, formal e natural. Equilibrando o íntimo e a personalidade, passando assim para a classe de racional, para depois de racional mudar para o mundo racional e continuar a vida no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E muitos, quando começarem mesmo o raciocínio a se desenvolver, sentirão um grande bem-estar por estar permanentemente ligado à energia racional, à energia do primeiro mundo, à energia pura, limpa e perfeita. Então, aí sim, todos passarão a mudar para melhor e para melhor sempre, pelo desenvolvimento do raciocínio, e todos se sentindo felicíssimos e gratos ao racional superior da Terra, para ver que no desenvolvimento do raciocínio está honrado o nome de racional puro, limpo e perfeito. Porque ligados à energia racional, a energia pura, limpa e perfeita se modificarão da noite para o dia. Serão outros da noite para o dia. Deixarão de ser como são para ser racional.
E essa é uma mudança feita pela evolução natural da natureza, que é a mãe verdadeira, natural de todos. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, muitos choram de alegria. Choram de alegria por estar vendo e estar sentindo que está no caminho real do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, a mudança de todos é inevitável, por tudo isso ser uma evolução natural da natureza. E com a natureza ninguém pode. Todos têm que ser o que a natureza quer que seja, que é a volta de todos para o primeiro mundo, porque terminou a classe do animal racional. E por ter terminado a classe do animal racional, chegou a terceira fase da vida na Terra, que é a fase racional, a fase da mudança de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. E todos chegarão lá, porque todos são comandados pela natureza. E a natureza está incumbida de mudar todos para o primeiro mundo, o mundo racional, porque chegou o fim da classe do animal racional. E por ter chegado o fim da classe do animal racional, a natureza achou por bem tratar da volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional, com a fase do desenvolvimento da máquina do raciocínio, que é essa que aí está em vigor na Terra, em vigor nessa galáxia térrea. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com as coisas inúteis da vida, do pensamento. O tempo hoje é pouco e muito pouco para todos desenvolverem essas 4 partes do aparelho. É o que todos estão tratando de fazer. E por isso, muitos estão estudando 3, 4 livros por dia para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque todos agora querem somente raciocinar. Porque raciocinando tudo vai dando certo e pensando vai tudo dando errado. Diante disso, todos querem raciocinar, porque todos querem acertar. E para acertar, tem que desenvolver o raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, vai tudo dando certo, não existindo mais desacertos, porque os desacertos foram da vida do pensamento e da vida da lapidação. Com o desenvolvimento do raciocínio, todos vão crescendo cada vez mais. O bem se multiplicando e tudo de bom e de bem chegando. E tudo dando certo na vida dos que já estão raciocinando. E por isso, hoje, todos querem o seu raciocínio desenvolvido o mais depressa possível e cada vez mais desenvolvido. Ninguém quer mais perder tempo com a vida do nada. Na vida passada do nada, eram feitos do nada e acabavam em nada, sem saber por quê, porque todos viviam sem se conhecer. E por isso, depois que passaram a saber quem é o raciocínio,
quem é o primeiro mundo, hoje todos estão fazendo tudo para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível, porque sabem que depois que passarem a raciocinar, vai tudo dando certo na vida de todos. E por isso, na fase do raciocínio está a concórdia. Concórdia por quê? Porque vai tudo dando certo na vida de quem está raciocinando. E por isso, no raciocínio há concórdia e no pensamento há discórdia. E por isso a vida dos pensadores sempre foi constituída de um brigueiro infernal, vivendo todos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. O mais forte destruindo os mais fracos. A vida do pensamento, a vida das discórdias, a vida das discordâncias, a vida infernal, por todos brigarem pelo nada e não adiantando nada, por todos terminarem em nada. A luta do pensamento, a luta do nada pelo nada, a luta do tudo aparente, o tudo aparente que sempre terminou em nada. Hoje, todos querem deixar de ser assim e, por isso, estão estudando 3, 4 livros por dia para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Todos que passaram a se conhecer não querem ser mais assim e por isso estão fazendo tudo para raciocinar, porque sabe que raciocinando vai tudo dando certo na vida de quem raciocina. Com o raciocínio desenvolvido vai tudo dando certo e com o pensamento todos em desacertos, porque o pensamento e a imaginação, duas máquinas feitas para a lapidação dos pensadores. E por isso hoje todos querem raciocinar, porque sabem que raciocinando vai tudo dando certo na vida, acertando sempre, e pensando, desacertando sempre. E é por isso que muitos estão estudando 3, 4 livros por dia para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque quer que tudo dê certo em sua vida. Para que tudo dê certo na vida, é preciso o raciocínio estar desenvolvido. Com o raciocínio desenvolvido, vai acertando cada vez mais e cada vez melhor. E com o pensamento desenvolvido, a multiplicação dos desacertos. E é por isso que todos querem raciocinar, porque todos querem acertar. E para acertar tem que raciocinar. Tem que ficar ligado à energia racional. E para ficar ligado à energia racional, tem que desenvolver o raciocínio. E com o raciocínio desenvolvido, vai tudo acertando e dando certo na vida de todos. Ninguém raciocina mais outra coisa. Querem porque querem o seu raciocínio desenvolvido, porque estão cansados de desacertos na vida do pensamento. Estão cansados de sofrer, de penar
e de quebrar a cabeça e dar cabeçadas, pensando em acertar e desacertando sempre. E por isso hoje, todos que passaram a se conhecer só querem raciocinar, porque sabem que raciocinando vai tudo dando certo em sua vida. E por isso hoje todos querem raciocinar, e devido a isso tem estudantes que estão estudando 3 livros e às vezes 4 por dia, para a energia racional desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque não aguentam mais os desacertos da vida do pensamento. No pensamento, os desacertos e a multiplicação dos mesmos, e no raciocínio, os acertos. E todos que querem acertar sempre estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, porque ninguém aguenta mais a vida, os desacertos da vida do pensamento. Todos querem mudar para melhor e por isso a procura de solução, e a solução está aí em si mesmo, no desenvolvimento do raciocínio. Mas por todos estarem vivendo sem se conhecer, à procura de solução, sem encontrar solução, porque a fase do pensamento terminou. E por isso, todos à procura de solução, e até hoje por encontrar a solução. Porque a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio na fase racional. Para acertar sempre na vida, só com o raciocínio desenvolvido. Com o desenvolvimento do raciocínio, a multiplicação dos acertos na vida. E com o pensamento, a multiplicação dos desacertos na vida, como aí está o desequilíbrio moral, físico e financeiro. Esse monstruoso desequilíbrio que está assolando o mundo inteiro. E é por isso que, queiram ou não queiram, por imposição da força maior que é a natureza, todos têm que desenvolver o seu raciocínio para acertar. Com o raciocínio desenvolvido, a multiplicação dos acertos. E com o pensamento desenvolvido, a multiplicação dos desacertos, como aí estão. O pensamento só foi bom para preparar os pensadores, por meio dessas 2 máquinas de lapidação, para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. E é por isso que hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio, estudando 3, 4 livros por dia, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para se tornar um racional e passar a acertar em tudo na vida, e não tendo mais desacertos de espécie nenhum, porque o raciocínio é o certo, e por ser o certo, está nele a volta de todos para o primeiro mundo, para acertar definitivamente, voltando todos ao seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza.
E por isso vejam que no raciocínio está o certo, e no pensamento, que foram duas máquinas feitas pela natureza para a lapidação dos pensadores, a multiplicação dos desacertos. Salve!